Salve. E aí, cara? E aí, você Bom? tá bem? Tempo, hein? Hã? Tempo que a gente Ah, é não se vê. verdade. Ele já participou do Monark Lá Talks. do Monark Talks, com o Negão. Saudoso Negão. Vamos lá. Você falou... Saudoso. Saudoso Negão. Você falou... Não, calma aí. Monarcão, você falou sobre a regulamentação das redes, que você disse que é contrário porque você entende que ficaria a revelia da cabeça do Alexandre de Moraes, por exemplo. Ou de outro juiz aí. Mas veja, o Brasil é um país recursal, né? A gente tem um sistema judiciário recursal. Então, caso você perca na primeira instância, você pode recorrer à segunda instância, existe o STJ, Isso se não for existe o inquérito Supremo, ilegal, né? existe o Supremo, mas aí você pode recorrer, né? O ministro Alexandre de Moraes e os demais ministros do Supremo Tribunal Federal, eles julgam diretamente ações que envolvam aqueles que têm foro privilegiado, parlamentares e afins. E determinados crimes, como crimes de violação ao Estado Democrático de Direito e afins. Então, assim, eu acho que é válida qualquer discussão Eu tenho um a golpe de respeito, Estado, viu, galera? Você não tá a respeito da competência do poder. Mas a gente não pode negar que, primeiro ponto, o Brasil é um país que tem uma série de fases recursais para que justamente um cidadão possa recorrer a outras instâncias e a outros juízes para que esses juízes também avaliem aquilo que foi decidido na instância anterior. Então, isso eu acho que é um ponto importante da gente ressaltar. Como o sistema jurídico, em teoria, funciona, né? Exato. Então, mas aí essa é a minha pergunta também. Eu te devolvo uma pergunta. Não necessariamente você ter acesso a recursos significa que o judiciário tem o direito de regular o que as pessoas falam, né? Agora que é o seguinte, né? Até você recorrer, toda canseira. E se você é um cara que você não tem recurso, né? De advogado e coisa do tipo, como é que fica? E tem gente que se lasca na primeira instância mesmo, né? Não tem. Aí se não conseguir recorrer, vai preso. Pulo aí, né? Então, mas vamos supor que não cabe mais ao judiciário, né? Não cabe mais ao Estado fazer essa regulamentação. Quem caberia esse sistema de freios e contrapesos? Quem seria o responsável? A própria sociedade, dentro do debate, vai fazer com que as melhores ideias sejam as vencedoras, né? Porque normalmente num debate, se o debate for, né, sensato, com as pessoas que realmente querem debater, a melhor ideia tende a vencer, né? Então, seria uma questão de se autorregular, a sociedade se autorregularia sem a necessidade do Estado. Mas qual que é esse modelo? Porque, por exemplo, você estava nos Estados Unidos. Os americanos têm um Estado gigantesco. Verdade, Tem Estado policial, inclusive. Um Estado muito grande, um Estado poderoso. E há regulamentação. E outra coisa, quando a gente fala Lá não tem regulamentação de redes sociais, não. Quem faz a regulamentação das redes sociais nos Estados Unidos são as próprias plataformas, né? Então, mas existe uma legislação. Assim como, por exemplo, existe uma legislação muito, inclusive mais rigorosa que a do Brasil na União Europeia, por exemplo. Então, sim, mas lá nos Estados Unidos, no caso, a legislação protege o direito das pessoas de se expressarem na internet. A regulação é nesse sentido. Tanto que você tem direito à liberdade de expressão, você não pode ser banido de todas as redes sociais lá, isso não acontece com as pessoas, né? Mas você entende que o sistema jurídico do Brasil ele é muito alinhado ao sistema europeu, da Europa Ocidental, que inclusive tem uma legislação muito mais poderosa em relação à regulamentação das redes. Né? Lá no Reino Unido já tem mais de 2.000 pessoas que foram presas porque postaram na internet meme. Não, mas aí eu também devolvo uma pergunta. O que é um exemplo horrível, né? Então, não, eu concordo nesse aspecto. Mas 2.000 pessoas foram presas porque elas postaram meme na internet. Não, mas em relação ao meme eu concordo. Mas veja, então... mas se a gente for para de regulamentação das redes, é exatamente aí que eles querem chegar. Mas então existe algum modelo... Se a coisa continuar desse jeito, vai todo mundo, né? Tem problemas aí, ó, sobre postar coisa, postar isso, postar aquilo. Daqui a pouco a gente tá aí, ó. E os ingleses também sendo presos por qualquer besteira aí, né? Então, um meme vai aparecer a Polícia Federal na sua porta e falar: esse meme é contra a democracia. mas eu te pergunto, existe algum modelo que você vê como inspiração? Modelo? É. Não. Eu acho que todos os modelos de regulamentação da expressão são modelos falhos. Então você quer criar algo novo? Eu gostaria que não fosse nada regulado, entendeu? Eu acho que se for para regular, seria regular em proteger o indivíduo do poder de monopólio das grandes... Então presumiria ausência de Estado. Para haver ausência de regulamentação, teria que pressupor ausência de Estado, que é algo utópico. Ou um Estado que regulamentasse não o que as pessoas podem falar ou não, mas sim
o que as redes sociais podem banir de discurso ou não. Entendo, mas você entende que também a regulamentação das redes não se trata só sobre crimes de opinião, injúria, calúnia, difamação e outros crimes. Eu entendo, por A isso regulamentação das redes também trata, por exemplo, de combate à pedofilia, Tudo bem, né, que mas inclusive agora está sendo pautado no Congresso, e os bolsonaristas estão dizendo que eles são contrários ao projeto, porque o projeto de combate à pedofilia e de divulgação de material é e tal. proibido? Não é proibido. Pedofilia não é proibido? Não, a pedofilia mas não existe uma legislação específica que trate de conteúdo pornográfico e da responsabilização das plataformas sobre esse gerenciamento. Não existe uma legislação no Brasil ainda, o que é um problema grave. Pelo que eu saiba, você não pode postar vídeo pornô de criança, não. Não, mas não existe uma responsabilização por parte das plataformas. O que a legislação prevê é Já que as é crime, mas o Estado quer controle Isso. sobre as plataformas. Não, as plataformas não se responsabilizam. Você não acha isso importante? As plataformas se responsabilizarem por conteúdos pornográficos que são gerados eu acho e que propagados? eu acho que é muito difícil as plataformas se responsabilizarem, porque todo mundo pode postar na plataforma, certo? Então, se algum aleatório vai lá e posta na plataforma um vídeo de pedofilia, você não vai multar a plataforma por causa disso, porque é aberto ao público, né? Você tem que multar o cara. Foi. É complicado, né? Como é que você vai responsabilizar a plataforma, né? Se são as pessoas que fazem isso. Talvez depois, né, quando for identificado, né, a plataforma vai lá, remove, entendeu? Mas como é que você responsabiliza a plataforma por causa de algo que outra pessoa fez? É que nem aquela treta, né? Por exemplo, quando tem briga de torcida, geralmente o clube ele é punido, né? O clube de futebol. Mas, porra, o que o clube tem a ver, cara? Se as pessoas brigam e fazem algazarra, fazem bagunça, né? É nóis. Valeu. A afirmação é que nenhuma vacina deve ser obrigatória. Meu nome é Diogo. Prazer. Primeiro, a vacinação. Você defende que a vacinação ela é uma coisa segura e eficaz? Não. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem uma indústria farmacêutica que desenvolve experimentos, tratamentos experimentais e desenvolve remédios, e elas têm um incentivo muito grande de lucrar com esses remédios, né? E você tornando a vacina obrigatório, você pode fazer com que remédios que não são necessariamente bons para você sejam empurrados forçadamente na população para alimentar os lucros dessas multinacionais. Mas aí você tá falando de remédios que não são bons para você. Por que uma vacina não vai ser boa para você? Porque nem tudo que os caras fazem é bom para você. Seria interessante o seguinte, sabe, esse lance de vacina, a gente tinha que ter pelo menos um caso, ó, pô, tal vacina causou tal coisa, você entendeu? Porque senão fica essa coisa de antivacina, porque as pessoas querem botar um chip na pessoa. Essa coisa, esse lado do monarca aí que eu acho um pé no saco, cara, porque ele é tão anti-vacina. Eu não entendo porque que as pessoas são tão anti-vacina assim, cara. Até hoje eu não vi nada relacionado assim à vacina que tenha causado alguma coisa. Até hoje eu nunca vi. E mais, tá? Aqui no Brasil, as pessoas houve uma época que, assim, tinha um surto, né, eu não lembro bem qual que era o problema na época. Foi bem no começo do século XX. Dr. Oswaldo Cruz, né? Ele é considerado o patrono da medicina brasileira, né? Ele viu que, assim, na época, tava tendo um surto, né? Não sei se era varíola. Tava tendo um puta de um surto. E muita gente na época também não queria tomar vacina. Aí o que fizeram? Obrigaram o povo a tomar mesmo. E as pessoas tomavam à força. As pessoas tomavam à força. E a polícia, junto com os médicos, na casa das pessoas, tá? E quem se recusasse, a polícia pegava, jogava, amarrava, e o cidadão ia lá e tomava a picadinha. Entendeu? Então, assim, já foi bem... E depois que foi feito essa medida, o surto de varíola acabou. Quer dizer, imagina só, né? É uma droga você ter que fazer as coisas à força, mas imagine só se o Estado não tivesse usado a força
nesse sentido. De repente, estaria a varíola no Brasil inteiro. Um monte de remédio que tem efeito colateral ruim. Mas a gente tá falando de vacina. Vacina em si, os efeitos colaterais acontecem, porém, são muito menores do que o dano que a doença, o vírus, ele causa em você. Não necessariamente, porque existem... Como não? Existem muitos estudos que a vacina tá causando arritmia cardíaca nas pessoas. Tem um monte de atleta aí que morre de parada cardíaca do nada que tá acontecendo, que aumentou quando as vacinas começaram a ser... John, Covid exclusivo para BCC. Não sou antivacina, mas abrirei mão de torneio se for obrigado a me vacinar. Cadê o estudo? Cadê o estudo que mostra que realmente causa isso? Hoje eu não vi. Usado. Existe nas vacinas, nessas novas vacinas, existe uma técnica que eles usaram, que é de RNA, que é uma técnica super nova e que a gente ainda não sabe exatamente quais são as ramificações que ela pode ter no corpo, porque essas vacinas alteram geneticamente o usuário. Entendeu? Você está literalmente negando vários institutos, várias pesquisas que comprovam em que as vacinas são seguras. Vacinas de RNA mensageiro contra a Covid-19 não causam problemas cardíacos em praticantes de atividade física. Então, não sei, Monark. São todas vendidas e compradas, a gente vive num... Você sabe... Esse que é o problema, cara. Tudo ele acha que existe uma má intenção por trás de tudo. Todo mundo quer dominar a gente, todo mundo quer amarrar a gente, todo mundo quer fazer sei lá o quê, cara. Vamos com calma, né, gente? A gente também não vive nesse inferno todo, assim, que o tempo todo as pessoas querem manipular as pessoas. As pessoas querem resolver um problema, que é um surto de uma doença. Só isso. É óbvio que vai haver questões financeiras envolvidas porque vivemos no capitalismo, né? Então, assim, é óbvio que as empresas de vacina vão querer lucrar em cima disso, né? Agora, a única forma de, sei lá, de repente resolver essa questão de não haver é estatizar tudo. Tudo que é empresa de remédio, de vacina, estatiza tudo. Pronto, acabou. Mas, né? Porque eles precisam ganhar dinheiro. Você sabe como funciona uma meta-análise? Empurrar. Eu sei que uma meta-análise é essa galera, entendeu? Sim, uma meta-análise. E se eles precisarem comprar um monte de cientista para fazer um estudo falso, para empurrar um veneno para você, eles vão fazer. Exatamente por isso. E é real. Tem isso cientistas. Acontece. Boa. Tanto que a gente não pode confiar em cientistas em si. A gente tem que confiar em consensos. Um exemplo. Um jornal de 2019, jornal de epidemiologia, ele fez uma pesquisa de meta-análise para pegar institutos como Instituto Nacional dos Estados Unidos, CDC, controle de doenças, da própria OMS, e analisou, pegando esses dados... Mas você confia nessas instituições? Se você não confia nessas instituições, o que você tem que confiar? Eu acho que você não tem que confiar em nenhuma dessas instituições, não deve confiar no Estado. Você, por exemplo... Você não deve confiar nessas grandes corporações... Mas aí faz o quê, mano? Faz o quê, gente? Ah, não confia em ninguém, não... Monark, você já tomou uma aspirina na sua vida? Você já teve enxaqueca? Você já esteve resfriado? Você já precisou tomar uma Bezetacil, por exemplo? Porque tá muito estranho. Ah, porque a indústria farmacêutica. Ah, porque não sei o que, os caras querem dominar a gente. Ah, porque existe... Porra, Monark, então você não vai tomar nenhuma S infantil, então. Você não vai tomar nada. Se você tiver algum problema de saúde, então você não deve usar a medicina moderna para poder se curar. Já que tá tudo viciado, tá tudo dominado, tá tudo isso, tá tudo aquilo. Porra, aí fica difícil, né, cara? Da indústria farmacêutica. Eu vou te dar um exemplo. No final das contas, os caras querem lucrar. E se eles tiverem que fazer manipulação social usar o Estado para empurrar os remédios deles, elas foram as que tiveram maior lucro nos últimos anos
foram as big pharmas justamente por causa da obrigatoriedade da vacina. Você não acha isso esquisito? Você não acha que eles possam ter algum incentivo econômico para fazer isso? Ou você acha que esse bilionário, dono dessas empresas de vacina, eles são todos bonzinhos que querem o bem para a população? Não, eles não são bonzinhos que somente querem o bem para a população. Porém, quando você tem um consenso, vou te dar outro exemplo. Os caras que eles pagam. Sim, porém, eles pagam o salário desses caras que fazem o consenso. O consenso que você está defendendo de que eles pagam, por exemplo... chefe, claro, a sua vacina é super segura. Você concorda, tá ligado? Você tá falando que eles pagam absolutamente todas as instituições, então você não confia simplesmente na ciência. Não, eu não confio nas instituições. A ciência é um processo que eu confio que funciona. Velho, sabe, tá muito... Tudo bom? Tava ouvindo ali e lembrei de uma coisa. Eu sou, a favor que tenha a liberdade de escolher se você quer se vacinar ou não. Mas tem casos, como a vacina do crack. Qual que é a tua opinião a respeito disso? O cara, ele não tem a capacidade de escolher se ele é... Que não foi desenvolvida ainda, tá? Pode ser que no futuro aconteça. Não sei se você viu o que é. Pra impedir o cara de ser viciado? Por exemplo, aconteça no futuro. O que você acha? Eu não acho que pode forçar a vacina remédio em ninguém. Nem na situação do cara tá na rua? Não, porque senão o Estado vai ter o direito de enfiar um remédio que a gente não quer na nossa veia, porque a gente deu essa autorização, a gente deu essa liberdade. Não, sim, em alguns casos o Estado pode forçar o tomar o remédio. E aí quando o Estado resolver que quer te dar um veneno, e aí todo mundo já apoiou que ele pode, porque ele é o Estado papai que vai nos proteger. E nem a internação compulsória. Então tu é a favor que os craqueiros fiquem lá sofrendo daquele jeito que eles não têm como mais sair daquela situação, que eles morram lá, no caso, né? A não ser que a vacina... Porque eles não vão querer. Tomar vacina, vão querer. Se eles quiserem, eu acho que o Estado teria que fazer um trabalho de convencimento dessas pessoas. Ela poderia deixar como opção para eles uma vacina gratuita. Você disse que a maioria não vai querer, né? Mas aí também, se a gente não pode... se ele não cometer um crime, né? O mendigo, no caso, a gente não pode forçar ele a viver onde a gente quer que ele viva preso, porque senão ele não é livre, né? A gente tá tirando um direito individual importante de cada cidadão. E não é só porque ele é mendigo que ele não é um cidadão, né? Sim, mas em casos assim de a pessoa não conseguir mesmo responder por si própria, eu acredito que deveria ser... o Estado deveria obrigar o cidadão a tomar. Bom, tudo bem, pode acreditar nisso. Eu acho que não. É uma melhora da sociedade, porque muitas pessoas sofrem com a Cracolândia, sofrem com o descaso que é essa... Desordem pública, ladrão, vagabundo... Você entendeu? O craqueiro, né? O bandido ali que rouba os outros no ponto de ônibus para poder comprar um crack. E tira a liberdade das pessoas também de terem suas posses. Ele tira a liberdade também das pessoas de ir e vir, né? E também de viver numa sociedade mais funcional, né? As pessoas estarem na rua, né? Tá bom, direito seu de achar isso. Tudo bom? Tarde, prazer, Marcos. Se você tem uma empresa que mexe com alimento ou mexe com substância de vários material, você tem 2.000 funcionários. Você acha que é certo eles trabalhar sem vacinação, sem passar um exame médico e pegar a contaminação e contaminar todo mundo por aí? Eu acho que as pessoas têm o direito de escolher se elas vão tomar vacina ou não. Eu não acho que a empresa deve forçar também as pessoas a tomarem a vacina. E eu acho que quem quer se imunizar... Por que a empresa não deveria forçar, Monarca? Afinal, é uma empresa particular. Aí as pessoas decidem se querem ou não trabalhar. E se o empresário entendeu que a vacina realmente é importante? Entendeu? E aí o empresário chega lá e fala, olha, quem não tomar vacina vai ser mandado embora por justa causa. Porque está colocando em risco as demais pessoas da empresa. Isso não pode acontecer? É empresa particular, não é? O dono da empresa decide quem está lá dentro, quem fica e quem sai. E aí? Como é que ficaria nessa situação?
toma a vacina e fica imune, certo? Mas você acha que você não tem que estar prestando a conta pro governo sobre isso? Você tem 2.000 funcionários e nem um dos seus 2.000 funcionários não é vacinado. E tudo talvez está contaminado e ninguém sabe se é uma vacinação que precisa tomar, estando com a garganta inflamada, se supor. E ele vai sair contaminando todo mundo ali sem tomar vacinação? Olha, as pessoas, se a vacina existe e ela imuniza as pessoas, elas têm o direito de tomar e se proteger. Aí quem tomou a vacina, em teoria, se protegeu. Quem não quis tomar e ficou doente, foi um direito dessa pessoa de seguir por esse caminho. Eu não tomei a vacina, eu peguei Covid, tô aqui. Sim, mas aí você tem uma audiência para você ir lá. Como é que você vai se você tomar essa vacina? Você tá imune, a doença pode estar em você não pega, mas no próximo ele pode contaminar. Mas isso Ele não tomou a vacina. Isso é algo da gente estar vivo. As doenças sempre existiram. Vira e mexe, você tem uma pessoa doente ali ou aqui. A gente tem que conviver com isso, faz parte da vida. Não tem como acabar com todas as doenças do mundo. Você eventualmente vai conviver com alguém que está doente, entendeu? E não vai ter tomado a vacina por aquela doença específica. Mas você acha que se eles tomando a vacina não vai combater um pouco da doença, do vírus? Tá não circulando? Eu acho que as pessoas têm o direito de tomar vacina se elas quiserem. Se elas quiserem tomar vacina, elas podem tomar. Mas se elas quiserem não tomar, não precisa. Beleza, eu acabei de ver uma demonstração do monarca comunista na minha frente, né? Pode ser. Seguinte, você falou que você é contra a vacina, não é contra a vacina no caso, contra né? A obrigatoriedade. Obrigatoriedade. Mas é o seguinte, a partir do momento que uma pessoa ela escolhe não se vacinar, ela tá me colocando em risco, tá? Sabendo que tem uma doença. Não, você toma vacina e se imuniza, pô. Beleza, mas é aquilo. Mas tem pessoas que não se vacinam. Na época do Covid, teve uma fiscalização de que você teria que entrar em tais lugares com a vacinação. Você tinha que mostrar que você foi vacinado. Passaporte vacinal. Nossa, um isso, absurdo. Exato. Não, é um absurdo a partir do momento que tem pessoas que podem se contaminar com o que você tem, né? Mas se você tomar vacina, você tá imune, em teoria, né? Era mentira. Você não mas e quem não tomou, Monark? Aí você vai deixar a doença se espalhar? Não é problema das pessoas, é uma questão de saúde pública. Não é um direito, o seu direito acaba. Porque também tem o problema, por exemplo, sei lá. E também, assim, vai que um grande grupo de pessoas deixe de tomar vacina. Você pode afogar o sistema de saúde. Essa é a questão também. Você pode encher os hospitais. Os hospitais públicos já são superlotados. Imagine só se você deixa um surto de uma doença que você pode imunizar com vacina e você simplesmente deixa um bando de gente anti-vacina sem tomar. Essa galera pode simplesmente adoecer e enfim, né? Serem direcionados para os hospitais, para o SUS e ocupar leitos de pessoas que poderiam estar lá por outros motivos, né? Quando o meu começa, Monark, não é assim que funciona. Mas você tem o direito de tomar a vacina, pô. Mas beleza, digamos que eu sou um anti-vacina, certo? Você também é, você também não tomou. Beleza. Eu espalho pra você e tiveram pessoas que não tiveram a condição de tomar. Essa pessoa queria, ela não teve a condição de ir. Que como o nosso amigo falou, tem pessoas que não têm condições aqui no Brasil. Mas quem tomou a vacina pegava Covid também? Não pegava. Quem te falou que pegava? Pegava Covid? Pegar a doença pode ser que pegue, só que o efeito colateral da doença vai ser bem menor porque você tem a vacina, que vai combater o vírus, né? Que vai combater o vírus, né? Então, assim, realmente as pessoas podem pegar a doença, só que os efeitos colaterais vão ser bem diminutos, né? E quem não tomar a vacina, dependendo aí, vai a óbito, né? Várias pessoas aí vieram a falecer, né? Em decorrência dessa questão, né? Então tem isso também. Então não é só deixar o povo fazer o que quer, né? É essa questão. Pegava sim. Não pegava Covid. Só você vê. Essas vacinas são ineficazes, pô. São ineficazes? São. Como que é ineficaz se a gente quase que erradicou a Covid aqui no Brasil? Não erradicou por completo, porque não tem como erradicar essa doença por completo. Mas os casos diminuíram bastante a partir da vacinação. Porque tem o ciclo natural da doença. Que ciclo natural, Monark? Olha quanto tempo que a gente ficou com essa doença aí. Cara, ciclo natural. É assim que funciona. Quando você pega uma doença, o seu corpo, o sistema imunológico, ele aprende a lidar com essa doença e te imuniza quando você sara, entendeu? Quando isso acontece com grande parte da população, o efeito de pandemia tende a acabar. Isso se chama imunização natural. Isso acontece com qualquer doença. Todas as doenças? Todas as doenças. Por que a AIDS ela não tem cura até hoje?
Porque a AIDS é uma doença que não tem cura, como eu falei. Pô, mas todas as doenças têm cura a partir de um certo momento, você falou. Não foi que todas as doenças Você falou, tá gravado, todas as doenças têm cura. Não foi isso que eu falei. O que eu falei é que quando a pessoa se cura da doença, ela ganha uma imunidade. Na questão da AIDS, você não se cura. Entendeu? Na questão da Covid, as pessoas que passavam pela Covid depois se curavam da Covid, se não morreram, certo? Mas se não morreu, você pode evitar que essa pessoa morra se vacinando. Você vai deixar a pessoa morrer só pra muito tempo depois você ter a cura. Não, a pessoa que quiser tomar vacina, ela pode tomar vacina e ela se imuniza, fica à vontade. Eu só não acho que a gente tenha que forçar a pessoa que não quer tomar vacina, seja por qualquer motivo, seja motivo religioso, ou motivo dela não confiar nas grandes empresas que fazem essas vacinas, que eu acho que é um direito dela, certo? Ou a gente agora tem que confiar no bilionário? Não é confiar no bilionário. Parece ser. Não é confiar no bilionário. Mas claro que é. Claro que não. A vacina que faz a porra da vacina são os bilionários, pô. Mas a partir do momento que vira um problema de saúde global, como foi a Covid, você tem que tomar. Mas, não cara, tem essa. já tem... Não, você não tem que tomar nada, tem que não. Tomar, cara. A partir do momento que eu não tem que tomar. Ou alguém que eu conheço... Você não é obrigado a tomar. De se contaminar. Pela lei, você não é obrigado a tomar. Não é obrigado a tomar, né? Mas muitos lugares aí... faziam exigências, né? Ó, você só vai entrar aqui se você apresentar que você tomou a vacina. Se não, você não entra. Uma empresa pode fazer isso. Só contrata pessoas que tomaram a vacina. Se eu não quiser contratar, eu não contrato. Inclusive. Mas o Estado ele pode fiscalizar se você não tomou. Mas não deve. Mas não deve. Eu acho então você pode contaminar todo mundo que tá ali ao redor, que não tenha tomado a vacina no caso. Cara, se você tiver sarado, se você pegar Covid, eu acho que ok, você vai e espera sarar para não contaminar as pessoas. Mas tem pessoas que não conseguem esperar sarar, tem pessoas que foram entubadas, pessoas que morreram, as pessoas escolheram esperar. Cara, isso faz parte da vida, tem uma pandemia. A pandemia faz essas coisas, entendeu? E uma coisa que você tá ignorando também é que essa pandemia, ela foi usada de movimento político no mundo inteiro para impor um Estado cada vez mais autoritário. Aí são vozes da sua cabeça quem dizem. Não, existem um monte de evidências, existem notícias que o laboratório em Wuhan, na China, estudava essa variante da Covid. Você tem então você acredita em dados, então. Você falou que não acreditava em dados há um tempo atrás, agora você acredita, do nada. Quando que eu disse que eu não acredito em dados? No debate com o nosso amigo, você falou que não acreditava em dados, que não devia acreditar nesses dados, nessas pesquisas. Eu falei isso? Claro que falou. Não, eu falei que nem todas essas pesquisas... Só as que te interessam. Não, é isso. O que eu tô falando é, a maioria dessas grandes empresas pagam cientistas para fazerem pesquisas que dizem que o produto deles são bons. Isso acontece, entendeu? A questão do laboratório de Wuhan foi uma investigação que aconteceu no Congresso americano. Inclusive, o Fauci, que era o coordenador de saúde na época lá dos Estados Unidos, tem um monte de documentos que ligam ele ao laboratório em Wuhan, que é onde que se acredita que essa doença saiu. Entendeu? A verdade é que a gente vive num mundo controlado e que essa doença foi usada como espetáculo político pelo governo que controla o mundo para... Governo que controla o mundo. Tem um governo que controla tudo. Eita, Monark. Assim, você argumenta bem em alguns momentos, mas nesse lance da vacina é um total chapéu de alumínio, cara. Meu Deus do céu. Impor uma agenda autoritária e retirar os nossos direitos individuais e dar na mão do Estado o poder de tomar decisões do nosso corpo pela gente. Inclusive, eles colocaram todo mundo preso e, em quarentena, quando aquilo nunca funcionou. Claro que funcionou. Não funcionou porra nenhuma. Terceira afirmação é, fui tirado da minha empresa sem nunca ter cometido um crime. Agora vai ser bom. Esse lance da vacina já tava enchendo o saco já. Tudo bom? Monark, prazer, Beleza? Felipe. Prazer, Felipe. Cara, assim, eu discordo totalmente de você, porque o que você cometeu foi sim um crime. Qual? Desde quando você fala sobre atacar uma pessoa, por exemplo, você falou do nazismo, certo? Você falou, você afirmou que o nazismo, que poderia ter um partido nazista no Brasil. Correto? Se o Brasil seguisse a liberdade de expressão segundo a Constituição Americana, sim. Mas isso ataca direito de outra pessoa. Você tá atacando direito. Você tá colocando você tá colocando pessoas em risco com essa fala. Como? Você tá colocando um judeu. Por quê? Porque se existe um grupo nazista, o que é o nazismo? O nazismo é literalmente um partido que detesta judeu. Mas lá nos Estados Unidos existe partido nazista. E lá tem pessoas em risco por conta disso. Você tá querendo trazer risco pro Os Estados Unidos é um dos países mais seguros do mundo, mais seguro.
Então, né, tem partidos nazistas lá nos Estados Unidos, realmente isso é verdade. Só que são irrelevantes. São irrelevantes. Não tem peso nenhum. Entendeu? É mais um bando de malucos que ficam ali se reunindo. Vai ficar falando que odeia um imigrante, um monte de bosta, assim. Entendeu? Então, assim, esses caras quase não é um grande. Entendeu? É uma porcaria, entendeu? É uma porcaria, mas. Pelo menos lá nos Estados Unidos é irrelevante. Aqui seria também, entendeu? Não que deveria ter essa porra, mas. Né? Enfim. O nazismo morreu lá na Segunda Guerra, gente. Sei lá. Lógico que não tem que ter mais, né? Óbvio que não, ou nada parecido, né? Mas ficou lá. Ficou lá, tá sob controle. Seguros que o Brasil. Na sua cabeça. Na sua mente. Ele é seguro, eu morei lá Na 2 sua anos. cabeça. É bem seguro. É bem seguro porque Você pode tinha andar, onde você morar. pode andar na rua de boa, você pode favela deixar o carro. Você Você que está aí, ó, deixe seu like, se inscreva aí no meu canal, tá bom? E vai acompanhando aí a live aí, quiser me mandar uma mensagem aí via chat, aí fica à vontade, beleza? andar na favela de lá é a mesma coisa de você andar na favela daqui. Você tá correndo risco do mesmo jeito. É a mesma coisa. Você não. tá falando isso A favela porque daqui você é tem muito dinheiro. mais crime organizado. Você tem dinheiro. Você tem onde morar. Vai na favela de qualquer favela dos Estados Unidos pra você ver, por exemplo. Pessoas morrem. Tá, mas eu não cometi nenhum crime. Cara, você tá colocando... A sua Eu fala literalmente coloca não vidas cometi. em risco. Mas qual crime eu cometi? A sua fala coloca vidas em risco. Mas qual crime eu cometi? Você tá falando do partido nazista. Qual Ah, sua fala põe as pessoas em risco. Aí também é conversa, tá? Não acho que põe ninguém em risco. As pessoas não vão virar nazistas por causa disso. Essa foi só um alarde, só que a Tabata Liberal, ela usou isso aí, né, pra poder, né, enfim, né? Usou isso aí, usou o pobre do monarca aí pra poder, né, dizer que é uma pessoa que luta pelas minorias, né? Aí quis usar isso aí como palanque eleitoral, né? Então, bem a coisa dela. crime eu cometi? Você também tá falando do partido nazista. Qual Exato. crime eu cometi? Você tá apoiando Mas que qual possa crime? existir Qual um crime? partido nazista. Qual crime eu cometi? Isso é um crime. Qual crime? Mas fala o crime. Mas isso é um crime. Mas fala qual que é o crime? Qual que é o nome do crime, porra? É um crime, porra! É um crime, meu! É um crime, é um crime, é um crime! Fala, porra! Fala qual que é o crime, inferno! O povo também não se ajuda, cara. Ai, ai. Fala, qual que é a porra do crime? É crime, não é crime, é crime! Bonacão, tudo bem? Tudo bom, senhor? Prazer, eu sou o Henrique. Igualmente. Eu não acho que você foi tirado. Eu assistia bastante o Flow e eu lembro muito bem você voltando lá e vocês conversando amigavelmente que houve um acordo entre vocês. E o que mudou desde então? Que faz você acreditar agora que você foi tirado? Não, é que o acordo rolou porque houve uma pressão sobre o Flow gigantesca. Todos os patrocinadores se retiraram, o governo começou a me processar e processar o Flow, inclusive. Então, eu saí porque era a única forma de manter a empresa viva, de certa forma. Então, não é que eu saí porque eu quis sair do chegou num dia e falei, cansei do Flow, vou embora. Não, eu fui forçado a sair por pressão política, perseguição estatal e pressão social e pressão do mercado de publicidade. Tudo bem, mas o termo de, igual você mesmo falou, você saiu porque era a única opção. Eu acho que isso não seria você ser forçado, tanto porque Forçado você não foi, né? Afinal, a polícia não foi lá te pegar. Beleza, você teve uma pressão, você teve a pressão do mercado, né? Então, assim, você viu que era melhor naquela situação, né? as marcas realmente tiveram toda essa pressão em cima de você e... Então, por isso que eu fui forçado, eu não tinha escolha. Ou eu saía, Mas, por exemplo, o livre mercado. ou eu ficava e a empresa era destruída, as pessoas iam ser demitidas. Então, tipo, eu escolhi. Mas não foi uma liberdade do próprio Flow. O tal do livre mercado, o mercado se autorregulou. O Monark falou lá algo que, de certa forma, deu um burburinho negativo, certo? E as empresas falaram, eu não quero vincular a minha marca a esse rapaz, né?
Não quero me vincular minha marca a ele, porque ele tá falando umas coisas aí meio esquisitas, né? Então o mercado se autorregulou praticamente e removeu você. Removeu você do Flow, né? Da instituição Flow, de fazer essa escolha, que você participou da escolha, eu entendo. Olha, faz parte da liberdade deles tomarem essa escolha. Claro que eu podia ter negado de sair, batido o pé, porque eu era dono da empresa, mas eu decidi que era o melhor caminho que eu saísse até para eles conseguirem sobreviver, manter os funcionários e tal, porque estava no momento havendo uma pressão política, social e jurídica muito forte que me forçou a tomar essa decisão. Isso eu entendo, mas eu não entendo porque houve essa mudança de discurso. Antes você estava amigável em relação ao Flow, em relação ao Igor, toda aquela galera. O que mudou desde então que fez você mudar esse seu posicionamento? Qual exatamente? Antes você falava com carinho do Flow, falava com carinho do Igor. Hoje eu vejo, por exemplo, no Vilela, como você falou, não parece que não é mais o mesmo relacionamento que vocês têm. As coisas mudam. O que aconteceu que faz você se sentir largado pelo Flow? Porque eu percebi que existe esse movimento para me tirar do Flow, ele foi organizado e eu senti que o pessoal lá do Flow queria mesmo se livrar de mim mesmo e eles não gostavam. É mentira, Monark. Isso aí é conversa. Isso aí que você tá falando aí, que eles queriam te tirar e tal. É papo furado isso aí, sinceramente. Você saiu porque você falou algo, né? Que, de certa forma, chocou, né? A opinião pública. As marcas não queriam mais saber de você. Né? Enfim, você teve aí alguns processos aí, né? Não sei que processo foi feito, né? Tá, mas assim... Você saiu, né? Justamente pela pressão, cara. Você não saiu porque os caras queriam te tirar de lá. Eu duvido muito que o Igor queria tirar você de lá. Eu lembro, cara, você era a alma do Flow. Então falar que os caras queriam te tirar de lá, isso é conversa, cara. O Flow, ele perdeu muito com você. Quando você saiu. Você botou tudo a perder, cara. Você botou tudo a perder. Entendeu? Aí, acho que o Igor ainda deve estar devendo uma boa grana ainda, mas caramba, né? Não arrumou o dinheiro pra pagar ainda o Monark, velho. Paga o Monark! Igor 3K. De mim. Quando você diz organizado, a quem você se refere? Eu acho que existe uma máfia que controla a mídia, pra ser sincero, né? É uma máfia corporativa, ela é global, é internacional e tudo mais. E eu acho que são esses caras que estavam por trás, responsáveis de me tirar do Flow. Eles já queriam que eu saísse do Flow. Mas você podia exemplificar quem são esses caras? BlackRock, é o grande conglomerado, as grandes famílias que são donas. Cara, os Rockefellers tiveram todo o trabalho de criar uma conspiração para poder tirar o Monark do Flow. Porra! Caramba, mano! Faz todo sentido, Monark. Do meio de publicidade aqui no Brasil, os donos da Globo, entendeu? O pessoal político. E você acha que o Igor faz parte, que o Igor tá alinhado com essas pessoas atualmente? Eu acho que o Igor está alinhado ao sistema, sim. Você realmente acredita que ele faz parte da elite que controla a narrativa? O Igor, ele foi numa reunião com esses caras, né? E aí os caras falaram, ó, você tem que tirar o Monark de lá. Os Rockefeller procuraram. O Igor 3K falou, ó, seguinte, vocês têm que tirar o Monark, porque o Monark está atrapalhando nossos planos de dominação. Ele está abrindo a mente das pessoas. Porra, Monark, você voltou pior de lá, né? Dos Estados Unidos. Meu Deus. Hoje em dia? Não sei se ele faz parte necessariamente, mas ele com certeza baixou a cabeça para essas pessoas. Se ele te chamasse hoje pro Flow, você iria? Talvez. Monark, no primeiro tema, você falou que a questão da liberdade de expressão, o próprio povo pode se autorregular. Se regular. Você não vê que o próprio povo se regulou essa sua saída do Flow porque eles não concordavam com você? Então, o povo brasileiro tem o direito de não gostar do que eu falo, entendeu? Mas a empresa é minha, né? Eu tenho o direito de falar o que eu quiser na minha empresa. Não é só porque
o povo não concorda que eles têm o... Então, só que aí que tá, né? O povo não gostou, o povo achou uma porcaria o que você falou, tá? Não vou nem fazer aqui juízo de valor. E os patrocinadores também não gostaram. Entendeu? Eu acho que nem teve lá tanta coisa do Estado, assim, eu não sei como é que foi isso. Eu não sei se realmente houve uma intervenção estatal, algum tipo de processo, tá? Mas, assim, as empresas e, na época, assim, muitas pessoas realmente não gostaram, né, do que você falou. E isso foi, né, e aí houve essa pressão para você sair fora. Então, assim, houve uma autorregulamentação aí, né? Não houve necessariamente uma coisa do mercado, aí que o mercado foi lá e, quer dizer, do governo necessariamente, né? Eu não lembro direito. Mas, assim, houve uma autorregulamentação aí, sim. direito de me tirar da minha empresa, né? Mas os patrocinadores, eles têm o direito de não financiar as coisas por conta das coisas que você fala. É verdade. Os convidados, eles têm o direito de não querer uma imagem relacionada a você por conta das coisas que você fala. Eles têm o direito. Então, se você defende tanto essa sua liberdade de expressão, por que que você não ficou no Flow e fez aquilo ruir? Aquilo ruir o quê? O próprio Flow ruir, porque eu não queria destruir os a vida das pessoas, porra. Exato, então a sua retirada foi algo pra salvar a empresa, certo? Sim. Então, qual que é o problema disso ter acontecido? Porque, tipo assim... O problema é que eu não cometi nenhum crime, não fiz nada de errado, entendeu? Mas você mesmo falou que o próprio povo pode regular. Então foi o povo que regulou que aquele seu discurso não era algo aceitável. Exatamente, é isso que eu estava dizendo já. Pô, o rapaz foi bem agora. Então, mas o povo, ele pode achar, não concordar com o meu discurso, se ele quiser. Mas ele não pode me impedir de falar, porque aí acabou a liberdade de expressão. Mas eles não te impediram, você que decidiu sair. Não foi uma retirada. Então, foi uma pressão política que houve e um cancelamento muito forte, Jornal Nacional, tudo mais. Eu decidi sair porque era a única forma de salvar a empresa e não demitir todo mundo e tudo mais. Então, eu me sacrifiquei justamente para que as pessoas pudessem continuar tendo seus empregos. Pois é, você não foi obrigado, você se auto-sacrificou. Pronto. Você não foi obrigado. Ninguém te obrigou a nada. É, Monark. Porque eu entendo que estava rolando esse cancelamento todo e eu queria preservar aquelas pessoas naquele momento que estava vivendo um cancelamento absurdo. Tinha uma movimentação política muito forte. Totalmente. Muita gente poderosa por trás disso, sabe? Tinha essa movimentação, eu concordo. Mas qual que é o problema de ter tido isso? Por que que você acha ruim que tenha essa autorregulação dos patrocinadores, dos convidados? Não é algo ruim. Eu acho ruim quando as pessoas têm medo de falar as coisas, sabe? Onde as grandes corporações podem decidir o que você deve falar ou não, entendeu? E, sei lá, eu gostaria de ser livre para poder falar o que eu penso. E você não tá sendo livre? Olha, eu fui multado, né? Eu perdi um monte de canal foi banido. Eu fui condenado à cadeia por 1 ano e 2 meses. Então, tipo, eu tô livre aqui agora com você, mas houve um assédio judicial, uma perseguição judicial muito forte, né? Que, obviamente, é uma tática de censura do Estado. De tipo, não gostei do que você fala, agora eu vou te causar todos esses problemas pra você ou ficar com medo e calar a boca e obedecer ao Estado, ou a gente destruir a sua vida. Isso é uma forma de censura e eu sou contra. Eu gostaria de poder falar o que eu penso sem sofrer esse assédio. Uma empresa, no caso do Flow, você precisava ter um retorno para você conseguir ganhar dinheiro, por exemplo. Isso. E os patrocinadores, igual você falou, têm o direito de não querer patrocinar. Verdade. Então... Você não pode obrigar alguém a te patrocinar. Né? Exatamente. Já que Concordo, não pode ser obrigado a patrocinar, eu não vejo que a sua saída foi uma coisa que foi ruim pra empresa, tá ligado? Pode, tudo bem, direito seu de achar isso. Então, eu não vejo por que essa frase de eu fui forçado a retirar. Por causa da pressão política externa. Você foi forçado. Beleza, houve uma pressão. Mas não acho que tenha sido o Estado. Não acredito. Ele falou lá que ele foi condenado à prisão, não sei, cara. Eu não lembro disso.
Mas enfim, vamos lá. Não, né, cara? Salve, grande. Opa, Voltei. boa. Vamos lá. Ipsiliteris, você disse exatamente que o Estado não deveria interferir na criação e legalização de um partido nazista no Brasil. Ou qualquer partido, Certo. inclusive comunista. Então, maravilha. Só que ao contrário dos Estados Unidos, que você citou inclusive o conceito de liberdade de expressão de lá, Aham, no Brasil existe um tipo penal chamado apologia ao nazismo. tudo bem. Então eu sou o primeiro que estou respondendo. O crime foi apologia ao nazismo, pelo qual você Não cometeu. respondeu. Mas eu né? não cometi. Cometi? Eu não acho que ele fez apologia, gente. Eu não acho que ele cometeu apologia. Eu acho que essa já é uma colocação totalmente errada. Não acho que ele fez apologia, não. Ele teve uma opinião lá, falou, não, deveria existir. Acho que o Estado não deveria impedir um bando de Zé maluco criar um partido bigodista. É isso que ele disse. Ele não fez nenhum tipo de apologia. Não fez. Simplesmente não fez. Arquivado, Então, eu respeito decisão judicial. Você pediu uma mudança. Apologia é fazer propaganda. É fazer propaganda. É ficar fazendo discurso. É dizer que realmente é algo bom. Entendeu? Ele não fez isso. Ele não fez nada disso. Entendeu? Então, assim. E se o Estado foi pra cima dele por causa disso, na minha opinião, errou. Mudança na lei. Eu respeito decisão Você- judicial, mas o crime Mas pelo isso qual... não é crime, certo? Não, mas Mas você veja, concorda que não é crime? o simples... Mas você concorda que eu não cometi o crime? Não concordo. Que crime, então, Concordo. cometi de obulhufas? Vou explicar. Mas fala Vou o nome explicar. fala a porra do artigo. Apologia ao do crime. nazismo. Apologia ao nazismo. Tá, mas é pra você falar, ô amigão. Puta, esse cara vai apanhar do monarca aí também. Esse camarada aqui, ele é saco de pancada de debate. Saco de pancada de debate, esse camarada. É um tipo penal. Eu falei que o nazismo É é um do tipo demônio penal no vídeo, no Brasil. pô. Mas peraí, a partir do Mas eu momento... não fiz apologia ao Mas- nazismo. Mas Você veja, falar que eles... eu vou eles dar minha avaliação. Mas você falar que eles podem existir, poderiam existir... É apologia. Não é apologia. É apologia ao porque nazismo. Você não tá falando A que é partir bom. do momento que você diz Apologia é que- você defender. Em que você diz É que você uma ideologia, concordar. a partir do momento que você diz que uma ideologia racista, uma ideologia machista, Por uma liberdade ideologia de que expressão. defende a execução de pessoas por critérios de etnia e raciais e que elas podem se organizar em torno de um partido legal, em torno de uma Assim como instituição, acontece nos Estados em Unidos. torno de uma organização, isso no Brasil é apologia ao Não, nazismo. isso não é apologia. É apologia, Não, mano. Você pedir uma mudança na lei é um direito que qualquer cidadão tem. Se eu enxergo- Uma mudança na lei Se para eu- que racistas possam se organizar institucionalmente. Mas é o direito do cidadão. Não é um direito. É um direito do cidadão propor mudanças na lei, ou não é? Numa lei como essa, não. Não, a gente não, tem direito de não propor. tem direito. Mudanças na Você lei. não tem direito Então, os de Estados Unidos é um defender- país racista, é isso? É um país racista. Eu não Os acho. Estados Unidos da Eu América não são acho. um país racista. Eu não acho. Inclusive, há pessoas É um, presas. é um país nazista? Há É um pessoas- país nazista? Não, o país enquanto... País não é, É um país nazista, nazista? mas é um país estruturalmente nazista. Não, Sabe para, por quê? Há pessoas agora sendo presas... Israel em tudo. Há pessoas agora sendo presas por violação à liberdade de expressão. Não, isso é errado. Não entendi o que ele falou agora. Porra. Olá, tudo bem? Meu nome é Christian. Tudo bom? Beleza. Por favor, eu queria que você repetisse a afirmação, por gentileza. Eu fui forçado a sair da minha empresa sem ter cometido nenhum crime. Você foi forçado a sair da empresa diretamente? Alguém te forçou, te obrigou a sair da empresa? Ou você saiu pela sua escolha? Eu fui forçado a ter que sair se eu quisesse manter a empresa viva. Eu fui coagido de forma... Eu fui pressionado política e juridicamente a sair da minha empresa. Mas então, no caso, você teve uma escolha. Você poderia ter continuado na empresa, mesmo que ela fundasse junto com você, que o Flow falisse. Eu poderia. Se eu fosse um cara mais... que tivesse cagando pra todo mundo ali e foda-se o emprego de todo mundo, eu poderia ter só... Certo, não, isso eu admiro da sua parte, você ter feito isso, acho que foi nobre, mas então você concorda comigo que você não foi obrigado. Bom, em teoria não apontaram uma arma pra minha cabeça e falaram assine este... Pronto. O Monark não foi obrigado a sair da empresa. Tá? E eu não acho que ele cometeu um crime. Tá? Mas pegou mal, ficou esquisito, ficou feio. Aí os patrocinadores não gostam, né? E eu acho que o Estado acabou agindo mais por uma pressão popular, pelo fato de ter ficado muito feio, porque eu não consigo ver apologia no que ele fez. Não consigo. contrato, senão a gente te mata, né? Mas
eles falaram, ou você sai da empresa, ou a empresa vai ser morta, e vocês vão ficar com um monte de dívida, e vão ter que demitir todo mundo, e vocês não vão mais poder falar na internet, e já era, e acabou, ninguém mais vai vir aqui, tá ligado? Então eu não fui forçado com uma arma na minha cabeça, mas foi criado um cenário, uma condição onde a minha única opção, se eu não fosse um crápula, seria sair da empresa. Entendi. Então eu tô certo nesse ponto, que você não foi forçado diretamente. Não colocaram uma arma na minha cabeça, não. Não, perfeito. Então, o outro ponto, no caso, é que você fala de que é um crime, que não existe, no caso, o crime que você cometeu. Não cometeu nenhum crime. Eu fui condenado, né? Certo. O meu entendimento, na verdade, é que, por mais que não seja um crime na legislação brasileira, eu acho que deveria sim ser um crime. Discutir sobre liberdade de expressão? Não, discutir sobre liberdade de expressão não, mas falar o que você falou. Mas eu falei, o que eu falei era... Agora ele quer criminalizar, agora ele acha que não foi crime, mas ele gostaria que fosse crime. Que acreditava na liberdade. O rapaz estava indo bem, agora ficou meio estranho. Liberdade de expressão, de acordo com o conceito que está expresso na Constituição Americana, que permite a livre associação de partidos, inclusive para partidos que a gente acha hediondo e horríveis, entendeu? O que eu estava defendendo não era o partido nazista. O que eu estava defendendo era a liberdade de expressão, inclusive para partidos que a gente não concorda. Até hoje você continua, então, concordando que deveria existir um partido nazista no Brasil? Eu acho que no Brasil deveria poder existir, mas eu não gostaria que ninguém criasse, não. Assim como, por exemplo, eu não sou muito fã do comunismo, da ideologia comunista. Inclusive, as pessoas que não gostam de comunismo podem argumentar que na história do comunismo muita gente já foi morta e teve muita fome e tudo mais, e poderiam argumentar que o Estado deveria proibir as pessoas de formarem um partido comunista justamente pelo histórico meio dark que tem. Mas você permitir que essas pessoas que se consideram nazistas... poder criar um partido comunista. Então, mas você não acha que... Já existe, já, né? Que não serve pra nada, né? Só partido pra poder comer dinheiro público, na minha opinião. Mas porra, aí tinha que acabar tudo. É só pra comunista bebum ficar enchendo a cara com dinheiro público. Porque não tem relevância nenhuma. Que isso é, de certa forma, apoiar essas pessoas que têm um pensamento abjeto, que não deveriam ter espaço na sociedade, você não está apoiando elas? É apoiar a liberdade de expressão de todo mundo, inclusive dessas pessoas. Eu acho que até a liberdade de expressão deveria ter um limite, não tem como ter uma liberdade irrestrita de falar o que quiser. Eu acho que a liberdade de expressão tem que ser irrestrita e tem que valer para todo mundo, entendeu? Não pode só valer para as pessoas que a gente concorda ou que acha que é certo. Senão a gente virou Deus do mundo. E aí a gente falou, não, nós como somos Deus do mundo, vamos dar ao Estado o poder de só as opiniões que a gente acha fofinho e bonitinho serem ditas. Então, por exemplo, eu vou tentar te ajudar. Você acha que deveria, então... Vou tentar te ajudar. É muita pretensão do rapaz, viu? Mas tá bom. As pessoas... Obrigado. Valeu. É que aquecimento global não existe. Eu tô começando a acreditar que essa porra também não existe não, tá? Vou dar uma de terraplanista aqui também. Eu sei lá, eu acho que também tem alguma coisa aí que não tá batendo. E tem professores da USP que também disseram que geólogos, tá? Trabalha com isso. Vamos lá. E para você que está aí do outro lado, tá? Se inscreva no meu canal, tá? Deixe seu like, tá? Para poder ajudar aí a espalhar a live de hoje. Vamos lá. Para falar do aquecimento global, primeiro a gente precisa falar do efeito estufa. Eu conheço, já conheço isso. Mas só daí você sabe, né? Você acha que não existe também? Eu acho que o aquecimento global, do jeito que eles falam, é mentira. Eu acho que você acha que o planeta Terra está aquecendo? Existem mudanças climáticas, né? Porque a gente tem estudos do clima que mostram que já existiram eras do gelo. Sim. Ou seja, o clima do planeta está sempre mudando, né? Sim, o clima do planeta está sempre mudando. A questão principal é que mas o aquecimento global está acontecendo de uma maneira acelerada. Mentira. Isso é simplesmente mentira. Tudo. É só você pegar... Se você não acredita nesses dados, então... Cara, é fácil. É só você pegar as fotos do Rio de Janeiro, do Cristo Redentor, entendeu? E olhar o nível do mar
de 50, 70 anos atrás. Você E entende. aí você olha agora, tá simplesmente e Você fucking entende idêntico. que O mar não nível subiu do mar- um centímetro, coisa. cara. Você entende não que secou. Isso é o tão- nível isso é do tão mar, precário ele é assim, medido toda hora- globalmente. toda hora Ele não você- é medido no Rio de Janeiro. Mas em Nova York também, se pegar a Estátua da Liberdade, tem foto de, de 70 anos atrás, você vai ver lá Então toda a Estátua você da Liberdade não tá no acredita. mesmo, Só no mesmo então, lugar. uma última pergunta. Você não acredita, então, nos estudos que comprovam que o nível do mar está subindo? Não Que são acredito, não então acredito. a gente não tem nem o que discutir. Sim, senhor. Tá bom. Próximo. É porque se o cara não acredita, no estudo, você vai argumentar como, cara? Não tem como, cara. Tipo, é mesmo esquema da vacina. Ele também não vai acreditar. Mas na vacina eu acredito. Na vacina eu acredito. Agora, eu confesso que esse lance de coisa aí eu já não acho que rola, não. Aquecimento global, acho que tem alguma coisa estranha aí. E aí, mano? Beleza? Suaveira. Então, eu discordo de você porque tem dia que faz calor, faz frio, sabe? É verdade, isso aí é o aquecimento entendeu? global mesmo. Não, mas eu acho que vai ter mesmo isso aí, tá ligado? Você acha que a água vai inundar tudo? Vai. Não, eu acho assim, tem dia que chove, né, alaga, né? Na minha casa nunca alagou não, né? Mas na Zona Leste, né? esse Pior lugar- que tem, o clima É. tá mudando mesmo. Às vezes tem uma chuva Rapaz, eu não sei forte. não. É. Mas eu não acredito no aquecimento global, não. Eu não acho que é tudo mentira pro grande conglomerado corporativo mundial. Não, eu sei assim que a Terra é redonda, né? A Terra é redonda. Pode ser, eles dizem É. que é, né? Eu sei que a Terra é redonda, você falou que era plana, né? É, talvez seja Mas- plana. Lá na... Porra, Monark. Será que ele acredita mesmo que a Terra é plana ou será que ele só mete o louco, cara? Vai ter resenha pra ficar falando essas porra. Antártica eu acho que tem coisa, viu? Não, eu acredito que existe a Antártica também. Você não sei, eles estão escondendo alguma coisa lá. Já Por viu que os- que não pode explorar aquela porra? É. Eu esqueci o nome daquela cidade lá, mano, cara. Não, o povo explora lá a Antártida sim, cara. Só que aí, como é que você vai fazer pra explorar um lugar daquele? Você tem condições, Monark, de ir lá pra Antártida lá? Pra poder... Você tem um barco pra poder ir lá? Você consegue caminhar lá? Eu acho que é quase impossível lá. É um lugar praticamente inóspito. O que vão querer esconder naquela porra, cara? Só tem gelo naquela merda. Não tem nem urso polar direito. Não, é outra, pô. É caralho, mano. Não, pô, é outra, é caralho. É os tártaros, pô. Os tártaros. Os Tartária. É, os tártaros. Tartária, Ixi, o que esse cara tá falando, velho? pode crer. Eu acho que deve existir gigante lá, hein? Eu acho que existiam gigantes pô. também, mano. Eu acho Mas que é mesmo. os ossos de dinossauro é tudo mentira, tudo de gigantes. Aí dentro, essa porra. Ah tá, peraí, vamos lá. Dinossauro é mentira. Mas homens gigantes existiram. Porra, Monark. Eu não sei, né, mano? Ó, você que tá aí me assistindo, deixe seu like, tá? Se quiser interagir aqui comigo no chat, fica à vontade, beleza? E acompanha a live aqui comigo. Não tem gigante, não tem? É, tem. Pô. Então, vai que tinha mesmo. É. Mas eu acho assim, vai ter o aquecimento global, eu só não sei que dia, que hora vai ser, né? Tá, tem que marcar, combinar com Aí o aquecimento global, não sei se ele tem uma secretária pra poder marcar, cara. Deus. É, Boa. Bora. Tu acredita no aquecimento global, cara, em pleno 2025, Olha, meu Monark, irmão? não sou nem eu, sou a NASA, né? Do Mas a NASA mente. É a pô. NASA. É, a NASA mente, as grandes corporações mentem, a vacina é não sei o que, todo mundo é mente. Puta merda, cara. Do país que você considera como referência de democracia e de liberdade. Você sabe o que significa NASA em hebreu? O que significa NASA em hebreu? É. É. Significa enganar. Então, peraí. Então, quando a NASA diz... Mas peraí. é verdade. Não, mas peraí. Não, peraí. Não, vamos. Mas chega de palhaçada, chega de zorra total, vamos conversar. Mas é verdade. Não, peraí, vamos conversar. Vamos, vamos, mas aí. um pouco me importa o conceito etimológico da palavra. Enganar, sério mesmo? Eu vou pesquisar depois, hein? O que significa NASA? De onde que veio o nome NASA? Deixa eu pesquisar aqui rapidão, vai. Origem do nome NASA. Vamos ver aqui, fiquei curioso agora. Origem do nome NASA.
o nome NASA é a sigla para a Agência Americana National Aerospace Administration, que significa Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, em português. A sigla se refere ao nome, tal. Atribuição... Não tem nada disso, cara. Não tem nada a ver. É NASA em hebreu, é isso? NASA em hebraico. Ó, em hebraico, a palavra que soa como NASA significa levantar ou carregar. Não há uma tradução direta para a sigla da agência espacial, mas a palavra hebraica pode ter outros significados dependendo do contexto, como esposo, na forma masculina. Hebraica, significado, levantar, carregar, suportar, viajar. A ligação entre a sigla NASA é uma coincidência fonética. E o nome da sigla... Ah, tá vendo? Não tem nada a ver, ó. Monarca é um doidinho de vila, cara. Puta que pariu, velho. Puta merda. Não dá pra ter esperança nele. Mas vamos lá. Bom, aí você questiona pra Terra da Liberdade. Mas vamos lá. Você tá dizendo então que a NASA mente quando ela diz que de 93 pra 2018... Acender a luz aqui. O nível do mar subiu em mais de 8 centímetros. Mentira. Em que ela diz em que só ano passado, 0,59 centímetros subiu o nível do mar no mundo todo. Mentira. A NASA mente? Mente. Nem a gente também não foi pra Lua, não. Mas Porra aí fica nenhuma. difícil. Não tem como é que você vai debater, cara? Se ele acha que tudo é mentira, se nada é verdade, então, fazer o quê? Mas aí fica difícil. Você entende que fica difícil? Aquelas filmagens da Lua são muito fake, mano. São fake? Parece o episódio do Chapolin dos Aerolito, velho. Mas vamos lá, então qual que é o objetivo prático? Já viu o vídeo, mano? Já vi. É horrível, mano. Qual que é o objetivo? É muito feio. Mas qual que é o objetivo? Sai purpurina do negócio quando explode, Qual que é o objetivo prático? Quais são os interesses econômicos ou outros quaisquer por trás da NASA mentir o aumento do nível do mar? Porque existe uma agenda corporativista, ambientalista do Boa pergunta. O que será que acontece? Por que se cria esse tipo de situação? Vamos lá, vamos ver se o Monark tem uma explicação para isso. ESG, que é usada para controlar as grandes corporações usam para controlar as empresas no mundo inteiro. Como que elas ganham dinheiro com essa informação falsa, supostamente falsa? Porque se você você convence a sociedade que a gente tem que salvar o mundo e que a única forma de salvar o mundo é todo mundo obedecer à regra do ESG. Nisso você cria um padrão de comportamento das empresas e aí você promove apenas as empresas que seguem esse padrão e pune as que não seguem, ou seja, você criou uma ferramenta corporativa de escolher quais empresas que estão associadas à máfia global vão dar certo e quais empresas que não se associarem vão dar errado. Então você obriga todas as empresas a seguirem essa pauta ESG para ter um controle corporativo global, para que todas as empresas sigam o mesmo roteiro, que é o que elas fazem. Mas se elas dissessem que o nível do mar aumenta, o Jorge Soros ia ganhar menos dinheiro? Esse é o meu ponto. Se ele dissesse que, de fato, o nível do mar não aumenta, ele ia ganhar mais dinheiro? Então, a questão é... Ou menos dinheiro? A questão é, eles usam a pauta ESG para controle ideológico e político das empresas. Eu quero entender mesmo você, tá? Porque para mim é quase que uma experiência antropológica, entendeu? Porque eu realmente quero entender Mas você conhece a ESG? Você sabe o que é? Política ESG, que são políticas para as empresas poderem você acha ter um desenvolvimento sustentável. E você acha esquisito que todas as empresas seguem a mesma política, a mesma agenda? Isso não é uma ferramenta de controle? Mas por que você acha negativo? Mas que bom que é uma ferramenta... Mas que bom que é uma ferramenta de controle que inclusive estabelece para pequenas e médias empresas que também mantenham esse tipo de política ESG. Mas você entende que você... Não se trata só das grandes corporações. Mas a legislação ambiental, inclusive no Brasil, é muito rigorosa. Inclusive, acho que a legislação ambiental no Brasil é muito rigorosa comparada à legislação da França, que desmatou 90% das florestas. Eu concordo com isso. Eu entendo que existem interesses estrangeiros por trás de políticas de ESG falsas em países como o Brasil.
Mas o que isso objetivamente tem a ver com se o nível do mar tá menor ou maior em 8 centímetros? Porque é justamente... Esse é o meu ponto, é a minha dificuldade. É justamente a desculpa que eles precisam para que dá tanta força a essa pauta. Porque se você não implementar ESG, a água do nível do mar vai subir e todo mundo vai morrer. Sigam o ESG, senão vocês vão destruir a terra, seus malditos. Me obedeçam. É isso. É isso. É isso, porra. É simples. Tá, mas eu quero entender por que... Porque eles querem controlar... Mas por que o Jorge Soros tá ganhando mais grana com essa porra? Porque ele controla o ESG, cacete. Mas a política de ESG... Senhor, cara, uma das principais causas do aquecimento global é o consumo de carne, né? Porque o gado, ele emite muito CO2. Você acredita? Ixi, chegou o vegano. Puta que pariu. Nisso? Deixa eu concluir. E as elites globais, cara, deram uma solução ótima. É comer insetos, cara. Você comeria grilo, cara? Não, fala um problema de comer inseto, cara. Tem muita proteína, cara. Você tá falando sério? Tô falando sério. Ó, Jorge Soros, patrocina nós, cara. Tá. Eu sou fechado com as elites globais. Fala um ponto negativo de comer inseto. Gosto é uma merda. Eu nunca comi inseto, né? Então eu não sei. Tem que perguntar pra algum chinês, né? Algum chinês, né? Os caras comem pra caramba, né? Como escorpião, barata, lagarto. Se mexe. Mas você tem que comer pela nutrição, Monark. Tô de boa, prefiro uma picanha, mano. A maconha é boa que você fuma? É boa. A cerveja tem gosto bom? Eu não tomo cerveja, mas o uísque é bom. Com metanol? Não, com metanol não é muito bom, não. Melhor sem, né? Não sei, sim. Mas você não comeria um grilinho frito? Pra experimentar pra ver qual é, mas eu não viveria de grilo, não. Ah, cara, mas a vida não é só do que você gosta, pô. Porra, se eu puder fazer coisa que eu gosto, eu gostaria de fazer. Você acha que os grilos, eles têm liberdade de expressão? Eles têm. Já viu o grilo? Tem que dar um minuto, velho. Sei lá. Ah, some daí, vai, maluco. Foi só pra encher o saco, só. Minha quinta afirmação é: não existe liberdade de expressão no Brasil. Opa, beleza. Opa. Falando... Pode ir? Pode ir. Falando um pouco mais sério agora, Monarcão. Eu concordo com você em algumas coisas. Eu acho que o nosso judiciário comete sim abusos de poder, né? Boa. Não respeita o devido processo legal. Boa. Teve várias contas lá no Twitter, Instagram, que foram deletadas pela simples vontade do Xandão. Boa. Mas, Monark, de verdade, você é muito exagerado e muito histérico às vezes. Tá bom. Você foi condenado por quê exatamente aqui no Brasil? Por chamar o Flavinho de gordo. E teve um processo legal que foi arquivado depois. Não, eu fui condenado à cadeia na primeira instância, na verdade. Mas teve um processo judicial por detrás disso, não teve? Esse tem, é porque no Brasil existe o crime de injúria. Na primeira instância, mas depois... Também foi ridículo isso aí, né? Porra. Prendeu o moleque só porque eu chamo o cara de gordo, velho. Tá de brincadeira, né? Injúria, né, no Código Penal. O processo do Dino é totalmente legal. Os processos que foram fraudulentos, na minha opinião, foram dos inquéritos do Alexandre de Moraes. É que Monark, sim, não seguiram o devido processo legal. Quando você fala, o Brasil é uma ditadura, eu acho que é um exagero, cara. Porque sabe o que aconteceu em 64? Pessoas eram torturadas naquela época, Monark. E hoje em dia não? Não, tem tortura hoje em dia? Cita um caso aí. Ué, o próprio... Sim, gente, tortura naquela época não era institucionalizada, tá? Era por debaixo dos panos, né? Não era aprovado pelo Estado, né? Mas agentes do Estado faziam, né? Debaixo dos panos. O próprio Oswaldo Eustáquio, que ficou paraplégico na cadeia. Eu acho que esse caso é mentira, que foi o caso que você falou, acorda, não foi? Não sei, ele tá paraplégico, né? Paraplégico. E o próprio Daniel Silveira, que foi impedido de tratamento. O Daniel Silveira tá quase morrendo na cadeia. Ele tá quase morrendo. Da perna dele, a perna dele chegou a gangrenar, ele é privado de ver a sua família e tal, porque ele deu... Ele tá sendo privado porque ele foi preso, né? Mas vamos ver. Uma opinião, isso é tortura na minha visão. Estão torturando o cara. Eu entendo que nossa liberdade de expressão, ela tá tendo certos ataques, está sendo privada, mas a gente tem mecanismos para lutar contra isso. Por exemplo... Se o Alexandre de Moraes tá acima da lei. Tem eleição do Senado, cara. Mas é tudo controlado pela elite. Pô. Mas você percebe que você é meio derrotista? Cara, já era, acabou, não tem solução. Vai fazer o quê, pô? Eu tentei, os caras me expulsaram do país e vocês deram risada na minha cara, porra. Eu não dei risada da sua cara, Monarca.
né, me chamou de vários nomes, não tô falando de você especificamente, né? Mas eu tentei, eu defendi a liberdade de expressão. O Monarca ele foi muito histérico nesse negócio dele sair fora do Brasil. Isso aí ele foi histérico mesmo. Ele não precisava sair do país. Ele saiu porque ele meteu o louco. Ele não precisava sair fora. Me ajudaram. Onde que tem liberdade de expressão, então? Nos Estados Unidos? Na China? Então tem que ir pra Lua lá pra ter liberdade de expressão? Acho que é o único jeito. Então não tem solução, é isso, galera? Não, eu gostaria que tivesse liberdade de expressão, mas infelizmente... Qual que é a sua solução, então? Quebrar tudo, destruir tudo, explodir? A minha solução é justamente não se calar, mostrar, não ter medo de falar o que tá acontecendo pras pessoas e, eventualmente, tentar convencer o máximo de números possíveis de pessoas. Mas você acabou de falar que não tem que fazer com isso. Valeu. Valeu. Boa. Vai lá. Então você sempre fala que não existe liberdade de expressão, né? Não existe, não. Então cite alguns exemplos de coisas que você não pode falar ou que ninguém pode falar aqui no Brasil. Cite alguns exemplos. Eu tenho medo de fazer isso. Não, mas vai lá. Melhor não, né, Monark? Por exemplo, ó, eu fui multado em 300 mil reais e perdi todas as minhas contas do YouTube, Twitter, foi tudo deletado. E o Alexandre de Moraes, no inquérito, falou que eu não poderia mais me expressar. Você acha que, por exemplo, se a pessoa falar sobre as urnas, isso pode ser Ela algo pode ruim? falar à vontade, na minha visão. Não, mas assim... Mas na visão do Supremo, mas a verdade é que tem um grupo muito grande de pessoas que questionam as urnas, que não acreditam que as urnas foram... Que acreditam que as urnas foram fraudadas. E é um número muito grande de por pessoas. isso que eles ficam punindo a gente. Você acredita que se alguém aqui falar que as urnas foram fraudadas, a pessoa pode ser multada, alguma coisa assim? Aconteceu comigo uma Então vez. eu falar por mim, ó, vamos ver se é verdade. Eu acredito que as urnas foram fraudadas. Então se acontecer alguma coisa comigo é porque não existe liberdade de expressão. Mas vamos ver se vai... Mas não necessariamente vai acontecer, né? Necessariamente vai. Ó, Joe Goldberg, você não é ninguém, tá? Então, você falar isso é a mesma coisa que o Zé Tião aqui do Boteco aqui falar também que nazismo é legal. Que tem que sair matando todo mundo aí, que é de etnia X, Y, Z. Entendeu? Geralmente quem é punido é quem tem voz. Quem não tem voz, quem não é ouvido, você vai ser punido por quê? Vai acontecer alguma coisa com você, mas aconteceu comigo. Aconteceu. Então, O que mais você acha que ninguém pode falar? Dá outro exemplo, fora as urnas. As urnas é uma das coisas. Um milhão né? de coisas não pode falar, coisas racistas e tal. Não, beleza, isso é já algo extremo. Tudo bom? E aí, tudo bom? Beleza. Lembrei aqui, ó. Você não pode falar que certas pessoas não são mulheres. Não pode falar que uma pessoa que fez a transação de gênero, né? Nasceu homem. Né? Tem uma feminista aí que está sendo perseguida por causa disso. Bom, acho que ninguém aqui discorda que não tem liberdade absoluta de expressão no Brasil, porque não tem mesmo, Não tem. né? E não tem em nenhum lugar do mundo, né? O que a gente está discutindo é se deveria ter uma liberdade de expressão irrestrita ou não, né? Sim. Então, eu defendo que tem que ter uma liberdade restrita. Então, por exemplo, as coisas que você falou da urna, você não poderia falar nem nos Estados Unidos. Você acompanhou o caso da Fox News e do Tucker Carlson? Tá doido? Não pode. Você acompanhou esse caso? Então, mas daí a Dominion, que é a empresa de urna lá dos Estados Unidos, foi lá, processou a Fox News e o Tucker Carlson, e eles pagaram bilhões porque foi mostrado que eles sabiam que as urnas não tinham nenhum problema, e mesmo assim divulgaram informações falando que elas tinham problema. Eu confio na Fox News nesse caso aí, viu? Mas tem mensagem vazada deles falando que as urnas não tem nada de errado, que eles estavam fazendo isso só por audiência, inclusive falando mal do Trump, falando que o Trump era um idiota, que eles não gostavam dele, e estavam falando isso só pra ter audiência. Mas eu acho que é direito da Fox News falar o que eles quiserem. Se eles quiserem falar que eles não acreditam nas urnas, eles podem falar. Deveriam poder. Mas eu entendo que a liberdade de expressão plena não existe em lugar nenhum, de verdade, nem nos Estados Unidos. Mas eu acho isso um erro, entendeu? Só porque as coisas funcionam de um jeito agora, de um jeito ditatorial, autoritário agora, não quer dizer que não seria melhor se não fosse assim. Mas, por exemplo, você foi cancelado durante o Flow por uma onda mais de identitários, uma onda mais de esquerda, né? E você defende a liberdade deles mesmo assim, mas
Se eles defendem uma campanha de cancelamento pra destruir a sua carreira, por que isso tem que ser permitido de acordo com a liberdade de expressão se ela tá destruindo toda a sua vida? Não tem que ter um limite pra que ela não seja instrumentalizada dessa maneira? Sabe qual que é o problema do limite? O problema do limite é o seguinte: qual é o limite? Quem decide qual é o limite? Quem vai julgar? Em algum momento tem que ser definido, né? A gente não tem, sei lá, cara, a gente não tem uma métrica, né? Não existe isso. A gente vai lá e tira, né? Sei lá, busca na filosofia, sei lá, por exemplo, quanto tempo que uma pessoa deveria ficar presa por assassinato? Será que realmente é certo a pessoa ficar para sempre? Ou não? Como que é definido isso? Tudo que é dito para falar aqui passou do limite ou não, entendeu? E qual é o limite exatamente, entendeu? Esse é o problema. A partir do momento que você coloca um limite na liberdade de expressão, você obriga o Estado a criar um aparato regulador do discurso público. E aí o Estado vai ter que fiscalizar tudo que a gente fala, e se ele perceber que a gente falou alguma coisa que o Estado não gosta, ele vai ter o direito de prender ou punir a gente. Não, a gente vai ter que questionar, vai ter que analisar. Eu não quero o Estado com esse poder todo. Entendeu? Mas isso acontece para todo tipo de lei, por exemplo, liberdade de ir e vir. Mas como é que a gente vai analisar onde o cara pode morar ou não? O cara tá debaixo da ponte, o cara tá na rua, você quer deixar o cara lá pra sempre, ninguém pode mexer nele, o cara pode invadir sua casa, tem um limite. Não, a questão é, eu não acho que na fala, na opinião, o Estado deva decidir o que pode sair da nossa boca de voz, de ideias, entendeu? Eu acho que ele não pode controlar o nosso cérebro e dizer, não, você só pode pensar isso, você só pode acreditar isso, você só pode falar isso. Porque eu tenho a minha regra do que pode ser dito ou não e você fugiu dessa regra. Eu acho que o Estado não deveria ter esse poder. E eu acho que quando ele tem esse poder, a elite que controla o Estado consegue esmagar qualquer tipo de movimento democrático ou qualquer tipo de soberania popular. Mas na prática o que está acontecendo é o contrário. Essas pessoas que têm o direito de determinar o que pode ou não ser falado estão usando isso para tentar censurar a gente, mas de uma maneira a dizer que não, estamos protegendo você de falar como uma forma de proteção. Você vê o jogo, né? Tipo, não, eu tô calando todos vocês aqui, mas é para proteger vocês. Fica tranquilo. Eu tô tirando as suas liberdades, mas é para te proteger, é pro seu bem, entendeu? Eu vou te dar um remédio que eu não sei a eficácia direito, eu vou te obrigar a tomar um remédio, mas é pro seu bem, porque eu sou Estado, eu amo você. Mas na prática já tem um limite de liberdade de expressão que você mesmo reconhece que tem que ter na hora de alguém ameaçar outra pessoa, na hora que uma ação, uma fala, leva a uma ação concreta que leva a um dano a uma pessoa. Então, no caso de ameaças, eu acho que pode haver uma investigação se houver uma ameaça. Mas aí é um limite que você está dando para o Estado poder decidir. Veja, não é a mesma coisa que você falou que não pode dar, porque daí vai ter no futuro uma ditadura imensa. Que... Mas veja, deixa eu... No caso de ameaça, já existe uma ação mais direta, né? Existe uma ação um pouco mais direta, né? Então, assim, ameaça, você tá direcionando para alguém, entendeu? Então, você já tem um direcionamento melhor, né? Para poder estabelecer esse limite. Concluir. Eu acho que, num caso de uma ameaça, pode o Estado averiguar se a ameaça, é crível, ou seja, a pessoa realmente tem intenção de fazê-la, e segundo, meio, se a pessoa realmente tem meio de fazê-las. E terceiro, se ela pôs em prática o que ela ameaçou, entendeu? Se o Estado analisar que essas três coisas são verdadeiras, aí sim ele pode pegar essa pessoa e retirar preventivamente. Mas não foi porque ele ameaçou alguém, foi porque ele ameaçou, tinha capacidade de cometer o que ele ameaçou, tinha feito um preparo para fazê-lo. Mas é exatamente o que você falou que não deveria acontecer, do Estado poder avaliar, por exemplo, no caso do cancelamento que aconteceu com você. Mas aí tá punindo o ato de você ter preparado o assassinato do cara, não de você ter ameaçado necessariamente. Não, mas se você fala alguma coisa que leva a uma... É o seguinte, gente. Já tá acabando já o vídeo, já tá bom já, né? Então é isso. Esta é a live de hoje. Valeu a todos. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.